Se você gosta de uma conversa com oráculos, então esse canal é para você. E na leitura de hoje nós vamos fazer a previsão para o mês de julho. E para que você possa escolher uma, duas ou três leituras conforme a sua intuição te orientar, eu vou apresentar para você aqui três mandalas que representam as energias que estão entrando no seu campo energético nesse mês de julho. Então, se você quiser ir direto para uma das leituras, você pode ver o tempo de início de cada uma delas na descrição do vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Três opções para que você possa escolher leituras sobre previsões para o mês de julho. Faça a sua escolha e eu te encontro na sua leitura. Então, se você fez a primeira opção, você escolheu o chakra do coração. É a frequência energética da flor verde da vida, que nos dá o suporte para ter a capacidade do amor profundo, incondicional e traz a propriedade da cura que harmoniza a mente e o corpo. Vamos ver outros oráculos para a gente ter uma noção melhor da sua leitura. Ok, vamos ver aqui que tem os seus outros oráculos. A Rainha dos Elfos, o Beijo e a Mula. Vamos pôr aqui no centro. Bom, o chakra do coração é o chakra da expressão e da experiência do amor, da cura do sistema corpo-mente pela harmonização, a energia que cura, que harmoniza corpo e mente. A Rainha dos Elfos é um aviso de que você está num momento de magia. Você está num momento em que você, na sua interação com os outros, você serve como um espelho para os outros. Essa carta também é um convite para que você veja a mágica em tudo que te rodeia. Você está num momento mágico. Você como referência para os outros tem um papel muito importante agora, mas o convite é para que você não perca o seu eixo, não perca a sua sintonia com você mesmo em função disso. E que você esteja atento ao momento de magia em que você está mergulhando. O beijo fala, o arquétipo do beijo, daquele momento em que você sai de ser uma pessoa e se mistura com outra. Aquela energia da expectativa de como será esse contato, essa intimidade com outra pessoa. E a mula fala de uma energia de resistência. Então tem aqui magia, amor, suspense, tensão. Tá parecendo uma leitura muito legal. Vamos ver com o tarô. Depois do que veio aqui, eu acho que eu vou pegar o tarô dos momentos místicos. Já que a magia tá no ar para você, vamos ver com o tarô dos momentos místicos o que está à disposição para você no mês de julho. A temperança, 2 de copas, o 6 de paus, o 10 de ouros, a estrela. Bom, eu tô achando que o seu mês de julho realmente é um mês eletrizante, eu diria. Por quê? Porque as suas cartas do tarô falam, olha, você está abrindo o jogo com a temperança. A temperança fala de equilíbrio, fala de você harmonizar
a sua interação com o meio. Essa carta, especificamente nesse baralho, fala do momento em que os movimentos mais delicados, a sutileza, a delicadeza de movimentos, ela interfere em todo um equilíbrio. Sabe, quando a gente tem uma superfície da água, por exemplo, retinha ali parada, que só um breve toque você já reverbera naquela superfície toda. Então é essa interação de você com o meio, com a espiritualidade, com a razão, com a emoção, tudo está ligado e qualquer sutileza de movimento interfere nessa rede de conexões. Então, a sua relação com o meio também já estava dita aqui com a Rainha dos Elfos, porque é o momento em que você está servindo como reflexo, como referência e trazendo uma vibração especial para a vida das pessoas, trazendo magia para a vida das pessoas. Então já abre a sua leitura com essa convergência de conceito, né? Na sequência a gente fala das parcerias, lembrando que você abriu o jogo falando desse amor, dessa capacidade, essa energia que dá a capacidade da gente amar de maneira profunda, de maneira incondicional, de acessar um amor que cura, que harmoniza corpo e mente. Então a gente vê essa questão de harmonizar, de interagir, de equilibrar, forte já desde o começo dessa leitura. Tem um tensionamento, porque a gente tem aqui tanto esse impasse que aparece com a mula, um tensionamento de opostos, aqui tem uma mão que puxa o rabinho do burro, a corda, aliás, não é o rabinho está aqui embaixo. Puxa a corda que amarra o burro está indo na direção contrária. Tem um tensionamento de intenções, de vontades aqui. E o beijo fala também daquela tensão eletrizante que fica no ar da proximidade de um primeiro beijo, de uma fusão, né? Quando duas pessoas se fundem. Então a gente tem essa coisa da fusão de você com o meio, a sua relação com o meio, a sua capacidade de amar, que é a maneira mais construtiva da gente interagir com os outros, se fundir com o meio. Então, olha a energia que está chegando para você nessa leitura de julho. Ela pode ser uma interação romântica, mas não necessariamente. Eu diria que ela tem uma possibilidade para muitas pessoas de ser uma questão afetiva. Por quê? A gente fala aqui do beijo, né? Do próprio chakra do coração. Aqui você tem o 2 de copas. O 2 de copas é a formação das parcerias, da fusão. E nesse baralho, ela fala da atração, do encantamento, da fusão, das afinidades. Não é apenas uma atração física, não é apenas é uma questão de afinidades. Assim se entrelaçam as duas flores. E isso pode ser uma parceria em muitos âmbitos diferentes, desde uma parceria romântica até uma parceria de trabalho. Essa sua interação tão sutil, tão refinada com o que te cerca, ela deságua numa energia de inspiração para outras pessoas, de encantamento, de equilibrar o meio, quem está em volta. Então, você tem nesse mês de julho uma presença que reverbera de uma maneira muito forte no que está em volta de você. O beija-flor aqui, essa moça cavalgando o beija-flor, também é o 6 de paus. É uma carta que fala de admiração, de reconhecimento. Então, a reação dos outros em relação a você. É um mês que você está com magnetismo total.
e numa posição de referência com esse 10 de ouros. Nessa parceria, você tem um papel de referência, você tem uma bagagem, você tem uma capacidade de estruturar, de agregar, de ajudar, de compartilhar nos aspectos mais práticos da vida. Então, que você entre nesse mês de julho com muita consciência do importante papel que você tem no meio, da maneira como você está alcançando e tocando as pessoas nesse mês de julho. Tô achando tão intenso, tão interessante. Vou tirar para você mais algumas cartas. Eu diria que no mês de julho você tem uma atuação muito consciente, muito dedicada e muito refinada na sua percepção, na sua capacidade de agir, na sua interação com as outras pessoas. Isso traz para você uma nova perspectiva das parcerias. Isso, você está tendo uma interação que está reverberando em você também de uma maneira muito profunda. Esse momento mágico que o mês de julho anuncia desenvolve as suas habilidades, refina a sua percepção, a sua intuição, a sua capacidade de agir com os outros, abre espaço para você expressar toda a sua maturidade, todas as habilidades que você desenvolveu com o passar do tempo, que você construiu e que faz com que as pessoas reconheçam mesmo essa sua capacidade de liderança, sua generosidade, a riqueza da sua bagagem de vida, as coisas maravilhosas que você construiu para a sua circunstância e que você é capaz de dividir. Você está entrando num momento em que essa maneira dedicada, singela, doce, amorosa, essa capacidade de interagir de uma maneira tão positiva com os outros, impactar de uma maneira tão positiva o que te rodeia, também gera em você um refinamento. Você fica ainda mais uma pessoa mais refinada na sua intuição, no seu magnetismo, na sua capacidade de atrair as pessoas, na sua amorosidade, na sua liderança. Tudo isso se intensifica na medida em que você interage e se movimenta dessa mesma maneira, sutil, refinada, dedicada, atraente, sabendo até convencer, liderar, conduzir, entende? Então você está com uma disponibilidade de uma energia muito especial e que, se você tiver consciência, usá-la de uma maneira consciência, você vai ter muitos frutos, muitos desdobramentos futuros. Essa é a sua leitura do mês de julho. Se você gostou dela, dá um like. Se você ainda não conhecia o canal, se inscreve, ativa o sininho que numa próxima leitura eu alcanço você. Até a próxima! Se você escolheu a segunda opção, você escolheu o chakra do terceiro olho. A frequência do chakra do terceiro olho, a flor índigo da vida, dá suporte à intuição, a nosso conhecimento interior, nossa imaginação e o nosso poder psíquico. Vamos ver com outros oráculos? Que mais a gente pode saber do seu momento antes de fazer a leitura do tarô? Então você tem aqui o mentor, atração com espiral e carruagem. Então vamos falar aqui primeiro da leitura dos seus oráculos, né?
A gente está falando aqui, você escolheu a flor roxa, então você escolheu a intuição. O mentor é uma carta que fala no momento em que você está com uma visão aguçada do que te rodeia. A energia do mentor é uma energia de algum aprendizado que vem. Pode ser de uma forma agradável, pode ser de uma forma desafiadora, mas é um momento de aprender alguma coisa. E é um convite para que você não perca a humildade, para que você tenha isso em mente. A carta da espiral é uma carta que fala que você está num momento de atração. E é importante que você veja as coisas, esteja focado no fluxo da vida. Evite os apegos. Fala até uma coisa engraçada, essa carta fala uma coisa interessante. Veja o que você rejeita, mas que é necessário para você, e o que você se apega e que não é necessário. É um momento de você abrir espaço para que o novo aconteça. E a carruagem fala do início de uma viagem, de uma jornada concreta ou mental, mas que no final dessa jornada o seu ponto de vista vai estar alterado. Tendo isso em mente, vamos agora abrir o tarô. O enforcado também saiu na leitura anterior. A lua, já falando de processos emocionais, coisas que vêm do subconsciente para o consciente, né? Ok, temos então o enforcado, a lua, o 8 de copas, o 4 de espadas e a justiça. Ok, o que eu vejo vindo para você no mês de julho realmente é um momento de introspecção. É um momento de introspecção muito grande, é um momento de grande intuição, é um momento em que estão aflorando conteúdos do subconsciente, padrões emocionais que você pode estar revivendo sem ter consciência nos seus comportamentos, na sua resposta com o mundo, memórias que mexem com os seus sentimentos e que você nem percebe, mas que começam a ficar mais claros. Eu vejo um momento também que esse movimento que traz o que estava no inconsciente, a gente tem a lua muito presente aqui, né? Aqui. Eu vejo que isso pode trazer para você ansiedade, uma sensação de estado de alerta, de medo difuso, que você não consegue muito bem justificar por quê. Vejo que pode, nesse processo de estar tocando em conteúdos que vêm do subconsciente, que são profundos, de emoções profundas, muitas vezes uma situação, uma sensação muito grande de incerteza, de quebra de referências, de crenças, e que isso pode algumas vezes te deixar uma pessoa meio agressiva, meio impaciente, meio irritadiça, meio intolerante, meio agressiva mesmo. Mas eu não creio que essa agressividade vá se externar e de alguma forma te prejudicar, porque é um momento que você pode até estar se sentindo uma pessoa estagnada, que as coisas na sua vida pararam, mas esse é um momento de introspecção profundo, combina até com a nossa estação do ano do inverno, porque é um momento em que você está sendo uma pessoa cautelosa nas suas ações externas. Você está muito consciente de que os seus movimentos geram consequências. E esse é um conselho e isso é uma energia que vem para você em julho.
Você está num momento de incertezas, se sentindo até sem par, uma pessoa desemparelhada, sem parceria, tendo que seguir sozinha, sendo uma pessoa que segue sozinha, mas é um momento mesmo muito individual, muito pessoal, de muita reflexão, de muita introspecção. Então, vamos ver o que mais a gente tem de informação. Provavelmente tem uma finalização aqui. De questões emocionais. Você está parando para pensar, você está aqui com o 3 de espadas, o 10 de ouros, o 5 de copas, a imperatriz e o ermitão. Você está vindo de uma experiência que impactou você emocionalmente muito. Pode ser uma separação, pode ser uma desilusão com alguém. E você está num momento em que não é possível muita ação. É assim que começa a sua energia do mês de julho. Não é um momento de muita ação, é um momento realmente um impacto grande, sofrido e que faz com que você mude de ponto de vista. Você sofre com a sensação de que está perdendo uma situação maravilhosa. E você não tem vontade dessa perda, você tenta se movimentar pouco, tentando não perder. Mas esse processo desse desemparelhamento já está em andamento. Já está em andamento. E a partir do momento que você entra num processo de absorção desse impacto, dessa situação que foi realmente muito sofrida, você já está entrando, na verdade, num movimento de gestação de um novo passo, um novo horizonte. À medida em que você vai absorvendo e deixando para trás essa situação de desilusão emocional, amorosa, dessa perda emocional, você vai abrindo a possibilidade de você se regenerar desse impacto, superar esse impacto, e isso começa a ser a semente para uma outra situação mais justa, mais equilibrada, onde você possa ver as coisas de uma outra perspectiva, onde você possa agir mais de acordo com a sua essência, com quem você é. Realmente o mês de julho para você é um mês individual, é um mês de um trabalho interno, introspectivo, mas que é uma semente que está sendo plantada para uma situação futura melhor, mais justa, mais clara, mais conectada com a sua essência. Ou seja, numa condição melhor de você gerar felicidade para você futura. Então, se você gostou dessa leitura, deixa um like. Se você não conhecia o canal, se inscreve, ativa o sininho que numa próxima leitura eu alcanço você. Até a próxima. Você que escolheu a terceira opção, escolheu uma energia de expansão no seu campo. O que chega no seu campo em julho é a energia que dá suporte à nossa habilidade de atravessar de forma consciente essa dimensão e acessar outras dimensões. Acessar o campo das infinitas possibilidades, que é o campo que dá origem a tudo o que a gente conhece nessa realidade.
E esse acesso a essas informações, a esse campo, possibilita você a servir ao seu propósito mais elevado de vida. Uau, que energia mística! O que é que vem dos outros oráculos de informação sobre esse seu momento? Crown, release, com liberação, e você tem aqui the threshold, the hunter. Ok. Ok, você tem essa carta indicando a transcendência e você tem aqui um aviso 2 vezes que você está num momento de virada. Ou você já passou pelo momento de virada, ou está perto de acontecer, sabe? E o movimento sugerido é o movimento do arquétipo do caçador, quer dizer, o caçador, quando ele vai entrar em ação, você tem aqui junto esse arquétipo falando que está faltando clareza, clareza mental, clareza de análise. E o caçador fala justamente do contrário. Fala que a gente só deve entrar em ação. Esse é um momento em que você age como caçador. O caçador só entra em ação quando ele vai ganhar. Nenhum caçador vai à caça para voltar de mão vazia. Então, é precisão, clareza, foco. E antes de entrar em ação, você verificar com você mesmo o motivo, o propósito desse movimento, as armas que você tem em mãos, os recursos que você vai usar, por que usará. Então é um momento de transcendência, vem aí uma virada profunda, rápida e inesperada. E que você só deve reagir quando você tiver a clareza do porquê você está agindo, para que você está agindo, com que propósito. Eu acho que na leitura do vídeo de hoje, para todo mundo realmente é o tarô do momento místico. Então vamos ver o que o tarô tem para te dizer. Rei de Copas. O Rei de Copas é uma maturidade emocional, uma pessoa que está pronta, o diabo. É uma pessoa que está pronta para enfrentar mares revoltos, enfrentar os momentos conturbados. Você tem o Rei de Copas, o Diabo, o Cavaleiro de Ouros, o Tolo e o 5 de Espadas. O mês de julho, para quem fez a opção pela terceira carta, é um mês de cautela. É um mês de cautela. É um mês em que as cartas oraculares, depois desse jogo de tarô, elas realmente tomaram um outro significado. Por que eu digo isso? Porque o que está explicitado aqui pelo tarô é uma situação em que você está tentando responder a uma situação de manipulação, certo? Então, você, de uma maneira muito consciente, e aí eu entendo a questão da clareza mental e do pedido da ação precisa, o pedido da ação precisa, o uso da experiência. Por quê? Porque é como se você tivesse em um momento em que, graças à sua estrutura emocional, a sua capacidade de ser diplomático, uma pessoa diplomática com jogo de cintura, num momento
de tensões emocionais muito grandes e enfrentar um padrão de manipulação. Então, nesse enfrentamento dessa situação, eu vejo então essa energia dessa virada, dessa mudança grande, aonde você tem que agir de forma desapegada e usar da sua experiência, do seu conhecimento. Então, a sua maturidade emocional está sendo muito necessária nesse mês de julho, porque você está lidando com uma situação de manipulação, provavelmente com uma pessoa que não joga muito limpo, com uma pessoa que acredita que você não tem esse preparo emocional, uma pessoa que te vê ou que te coloca no sentimento de ser uma pessoa despreparada, muito inocente, sem a capacidade que na realidade você tem. Você tem. Então, eu acho que você está tendo que romper com um padrão que mexe com uma crença profunda de inadequação, de incapacidade, de despreparo. Mas, na verdade, você é uma pessoa que tem estrutura e preparo, que deve agir de maneira cautelosa diante desse cabo de guerra que está se formando, dessa tensão, e agir de forma cirúrgica, precisa, com clareza. Então, acho que o mês de julho está trazendo para você uma situação onde você vai se valorizar muito mais, se conscientizar do seu poder de ação, da sua estrutura, da sua maturidade emocional e agir de forma a sair, a desmontar uma situação de manipulação, onde você é colocado numa situação de acreditar que você é menos capaz. Eu vou tirar mais cartas para ver detalhes disso aqui. Olha que interessante, você começa e termina a leitura com o Rei de Copas. Nesse baralho, o Rei de Copas tem a versão Rei feminina e a versão Rei masculina. Então, você está realmente agindo com... É um mês em que você tem que agir com clareza, com racionalidade, com maturidade, equilíbrio emocional, neutralizar esses artifícios de manobra, de manipulação, neutralizar isso, não dialogar com isso e olhar sem pressa, com eixo, com clareza, centrado de maneira madura para esses padrões emocionais seus que tornaram possíveis até hoje essa manipulação que você vem sofrendo. E isso vai te fazer acessar e desconstruir padrões negativos que podem te gerar ansiedade, preocupação, desconforto e que você até então nem tinha consciência deles, e vai te permitir um novo início, entender outras possibilidades para você. Não mais se sentir na posição de uma pessoa despreparada, sem condições, sem estruturas, que acaba sempre a parte mais fraca, se deixando vencer pela manipulação, pelos artifícios de algum relacionamento. Mas a partir do momento que você desconstrói isso, você descortina outras possibilidades e você se apropria dessa sua estrutura emocional. É uma travessia esse mês de julho para você, sobre o ponto de vista emocional, e você tem tudo para entrar e sair
uma pessoa vencedora desse processo do mês de julho. Se você gostou dessa leitura, deixa um like nesse vídeo. Se você ainda não conhecia o canal, se inscreve, ativa o sininho que numa próxima leitura eu alcanço você. Até a próxima!